Olá e sejam bem-vindos. Estamos a ter aqui alguns problemas, como já podem estar a ver. Estamos a ter aqui alguns problemas que já se vão resolver, já estão resolvidos, aliás. Alguns problemas aqui que tivemos de resolver, coisas que acontecem e que tinham de acontecer agora, que nós não preparamos. Isto muito bem. Vamos então à emissão das 11 do dia 12 de julho. Vamos a isso. Vamos a isso. Incêndios quase todo o território do continente em perigo máximo. Quase todo o território de Portugal continental apresenta hoje um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A maioria dos concelhos em perigo máximo de incêndio rural está no interior, norte e centro e no Algarve. O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem 5 níveis que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Devido às previsões meteorológicas nos próximos dias, que apontam para o agravamento do estado de incêndios rurais, Portugal continental entrou hoje à meia-noite em situação de contingência. A declaração da situação de contingência começou à meia-noite de hoje e deverá terminar às 23h59 de sexta-feira. Mas, como já indicou o Ministério da Administração Interna, MAI, poderá ser prolongada caso seja necessário e não exclui a adoção de outras medidas que possam resultar da permanente monitorização da situação. Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre sobre o aviso vermelho, o mais grave. O aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à persistência dos valores extremamente elevados da temperatura máxima, vai estar em vigor a partir das 9 da manhã de hoje e até às 18 horas de quarta-feira, passando depois a laranja. De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária do norte de África, que irá persistir até sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com exceção do litoral. Incêndios. Sesimbra ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. A Câmara Municipal de Sesimbra, em Setúbal, anunciou hoje ter ativado o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil no âmbito da declaração de situação de contingência decretada pelo Governo face às previsões meteorológicas e ao risco de incêndios. Esta medida vem no seguimento da declaração de contingência a nível nacional, emitida devido à necessidade de adotar medidas preventivas e especiais face ao risco de incêndio rural. Decorre entre a meia-noite do dia 11 e a segunda-feira dia 11, segunda-feira, e às 23h59, dia 15 de julho, sexta-feira, podendo ser prolongado caso a situação assim termine, lê-se na nota publicada no Facebook. Evocado o carácter excepcional, o município determinou a proibição de acesso e circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, executando a circulação e a permanência de residentes permanentes ou temporários de pessoas que ali exerçam a sua atividade profissional. Também estão proibidas as queimadas e os trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria. Os trabalhos com recurso a motosserroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores, máquinas com lâminas ou pá frontal e a utilização de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. A agência Lusa questionou a Câmara Municipal de Sesimbra sobre a realização do Festival de Super Rock na aldeia do Meco, tendo em conta com o estado de contingência em todo o país. A autarquia indicou que se iniciou às 17 horas de segunda-feira uma reunião de Proteção Civil Municipal sobre o assunto, remetendo uma resposta para mais tarde, mas até à meia-noite de terça-feira a Lusa não obteve qualquer reação do município.
Foram registados 79 fogos esta segunda-feira, menos 22 que domingo. Portugal registrou ontem, até às 18 horas e 30 minutos, 79 incêndios florestais, menos 22 do que em igual período do domingo, estando apenas um ativo em Vila Nova de Foscoa, Guarda, informou a Proteção Civil. Num balanço do dia na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse que o incêndio que hoje mereceu mais preocupações foi um que incluiu em Figueira Castro Rodrigo, em Guarda, que consumiu 72 hectares e que já está dominado e que envolveu 151 operacionais. Porto foi o distrito com maior número de ocorrências, 14, seguido de Guarda, Vila Real e Braga. O responsável destacou as condições meteorológicas extremas em cerca de 80% do país e o risco excepcional de incêndios para os próximos dias. Valores que nunca foram registadas. Alertou para a necessidade de todas as pessoas adotarem comportamentos adequados, não só de risco, como o de autoproteção. Quanto ao reforço operacional, André Fernandes disse que se mantém um reforço substancial nos incêndios dominados nos últimos dias e disse que há mais uma vítima entre os operacionais assistidos ontem em Figueira de Castelo Rodrigo, elevando para 47 o número total. Desde 8 de julho ao todo, há um total de 74 pessoas assistidas. No caso mais grave é um do bombeiro com uma fratura exposta num poço e não há a registrar ainda vítimas mortais. Utente estelar em Montalegre retirados por precaução após curto-circuito. Os 35 utentes de um lar de idosos em Sarraquinhos, em Montalegre, estão a ser retirados por precaução devido a um incêndio que terá provocado um curto-circuito no quadro elétrico, segundo fonte da Proteção Civil. David Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre e comandante dos bombeiros locais, disse à agência Lusa que os utentes daquele lar privado vão ser retirados para o pavilhão multiusos de Montalegre, que estão a ser procuradas alternativas para os idosos pernoitarem. Um segundo responsável, 3 doentes acamados vão ser transferidos para o lar de Salto e procuram-se ainda soluções junto de familiares que possam ficar com os utentes em outros lares do concelho ou em residências. O incêndio não tomou grandes proporções, mas provocou fumo e cheiros. O curto-circuito danificou o quadro elétrico da instituição e causou preocupações devido às idades dos utentes. O alerta para a ocorrência foi dado às 20 horas e 11 minutos e no local estiveram pelas 21h30, 29 operacionais e 13 viaturas. Número de detidos em operação da Polícia de Segurança Pública por burla e roubo sobe para 12. O número de detidos na Operação PSP, que decorreu em várias zonas do país, incluindo Aveiro, envolveu crimes de burla e roubos contra idosos, subiu para 12, tendo sido apreendidas cerca de 1000 joias avaliadas em 200 mil euros. Num balanço feito neste final de tarde, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere em comunicado que no âmbito da Operação Scaniai, que decorreu nos distritos de Lisboa, Porto, Aveiro, Setúbal e Porto Alegre, foram detidas 7 mulheres e 5 homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 48 anos. Os 12 detidos são suspeitos de prática de vários crimes de furto qualificado, burla fiscal, burla qualificada, roubo e associação criminosa. Fora do âmbito desta investigação, as autoridades estiveram também na sequência de buscas domiciliárias, um homem por posse de armas ilegais. Numa primeira nota divulgada ao início da manhã, a PSP explicava que os suspeitos atuavam sobretudo junto da população mais idosa, aproveitando-se das suas vulnerabilidades para conquistarem a sua confiança, fazendo-se passar, como já dissemos ontem, por funcionários da Segurança Social e de centros de saúde locais para conseguirem aceder às residências onde levavam sobretudo ouro e dinheiro. A Operação Sky envolveu cerca de 150 elementos policiais, contando igualmente com o apoio da Guarda Nacional Republicana nas áreas da sua competência territorial, como Aveiro.
O Colometris explica que a investigação permitiu levar a cabo uma operação de grandes envergaduras em diferentes pontos do país, atendendo à dispersão geográfica dos suspeitos e dos ilícitos por eles praticados, com especial incidência nos distritos que já referimos: Lisboa, Porto, Aveiro, Setúbal e Porto Alegre. No total, a operação visou cumprir 44 mandatos de busca e 18 mandatos de detenção por crimes de burlas qualificadas, roubos, furtos e irritação de material de proveniência ilícita. Homem detido após saltar muro da sede da presidência do governo açoriano. Um homem de 32 anos foi detido em flagrante delito em Ponta Delgada após escalar um muro de 3 metros com acesso ao Palácio de Santana, a sede da presidência do governo dos Açores, revelou hoje a PSP local. Em comunicado, o Comando Regional da PSP dos Açores informa que um polícia da esquadra de Ponta Delgada esclarece que a detenção por introdução em local vedado ao público aconteceu depois daquela polícia se ter percebido através do sistema de videovigilância da entrada do suspeito nas instalações governamentais. O polícia com funções de segurança e controle de acesso a estas instalações governamentais deteve o indivíduo em flagrante delito após este ter sido vislumbrado através do sistema de videovigilância a escalar o muro de uma altura de 3 metros, descreve a PSP. O homem foi interceptado no exato momento em que o suspeito entrou no jardim adjacente ao Palácio do Governo, acrescenta. O suspeito, conhecido pela polícia, tem vários antecedentes criminais associados à prática reincidente de crimes de furto e outros ilícitos criminais, tendo sido julgado e cumprido 12 anos de prisão efetiva por este tipo de ilícito. O detido foi apresentado à autoridade judiciária em interrogatório não judicial, sendo proposto ao mesmo que a suspensão do processo sumário mediante a prestação de 60 horas de trabalho comunitário ou de efetuar o pagamento do montante de 200 euros a serem entregues à região autónoma dos Açores, descreve a Polícia de Segurança Pública. Portugal reconhece cartas de condução dos Estados-membros da CPLP e da OCDE. Os portadores de títulos de condução emitidos pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, já podem conduzir em Portugal sem trocar de carta. Segundo a alteração hoje publicada em Diário da República, estão dispensadas as trocas de cartas de condução, habilitando-se à condução de território nacional com títulos emitidos naqueles Estados através do reconhecimento dos títulos de condução estrangeiros. Este reconhecimento aplica-se a títulos de condução em que o Estado emissor seja subscritor de acordo bilateral com o Estado português, caso não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou da última renovação, e desde que o titular tenha menos de 60 anos de idade. O decreto-lei hoje publicado sublinha que estes títulos de condução só permitem conduzir em território nacional se os seus titulares tiverem idade mínima exigida pela lei portuguesa para a respectiva habilitação, encontrando-se válidos e não apreendidos, suspensos, caducados ou cassados por força de disposição legal, decisão administrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou outro Estado emissora. No documento, o Governo retira... Pedimos imensa desculpa. No documento, volto a dizer, o Governo reitera o seu compromisso por uma integração dos migrantes. Pedimos perdão novamente, que passe pelas melhorias da sua qualidade de vida, frisando ser essencial simplificar a habilitação de conduta de veículos a motor, o elemento que considera fundamental para uma garantia de mobilidade em todo o território nacional. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112.
Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal Chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em Portugal. E já cá estamos novamente. Vocês não estão a ver, estamos a ter aqui alguns problemas que são normais, né? Estamos em direto e há sempre este tipo de problemas. Vamos à informação mundial. Vamos à informação mundial. Estamos a ter aqui e vamos avançar para a guerra na Ucrânia. Infelizmente, né? Ao minuto, Rússia avança em Donetsk. Uma criança entre os 34 mortos. Ao dia 139 de guerra na Ucrânia, a Rússia prepara-se para fechar a torneira do gás para a Europa. Após o Canadá ter decidido entregar uma turbina do gasoduto Nord Stream 1 à Alemanha. O anúncio foi feito ainda no dia ontem pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o serviço de mensagens Telegram, indicando que é para isso que nós precisamos de nos preparar. Já os Estados Unidos da América acreditam que a Rússia está a correr ao Irão para receber centenas de veículos aéreos não tripulados, incluindo drones com capacidades de armas para utilizar na invasão à Ucrânia, referiu ontem um conselheiro da Casa Branca. Nota ainda para as equipas de resgate ucranianas, que encontraram os corpos de mais civis, incluindo uma criança, infelizmente, de 9 anos, presos sobre os escombros de um prédio no leste da Ucrânia após um ataque de um foguete russo. Pelo menos 34 pessoas morreram. Vamos aos destaques: 7 mortos e 60 feridos em ataque ucraniano em Kherson. Rússia avança em Donetsk e poderá estar a recrutar em prisões russas. 80% dos civis em Donetsk fugiram, revela líder regional. Mortes em Sasvir Yá sobem para 34, criança de 9 anos entre as vítimas. E a Ucrânia prepara 1 milhão de homens para reaver território a sul do país. Foram as primeiras notícias que aqui temos, que são claramente chocantes. Mulheres começam a andar de camelo sozinhas no Dubai. Tudo graças a uma escola a funcionar desde o ano passado, perto do deserto. O facto dos homens já dominarem a prática fez com que a maioria das alunas sejam mulheres, a maioria à procura de alguma independência. No Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, começam finalmente a ver-se as primeiras mulheres a andar de camelo sozinhas. Tudo graças à primeira escola oficialmente licenciada nos Emirados Árabes Unidos para ensinar a andar de camelo. A Arabian Desert Camel Riding Center abriu em janeiro do ano passado, nos arredores de Dubai, junto ao deserto de Al-Maroum. Embora não tenha sido como público-alvo as mulheres, a verdade é que o facto da prática ser tradicionalmente dominada pelos homens fez com que estas também tenham sido as principais a procurar as aulas. Sendo mulher e fazendo parte da escola, as pessoas viram isso como algo único e chamou muita atenção, explica uma das fundadoras da escola, Linda Klonberg, uma expatriada alemã. A escola agora tem 30 alunos regulares, sobretudo mulheres. Num país com uma forte conexão cultural a estes animais, mas com as mulheres ainda tem direitos muito limitados, a própria Linda teve algumas dificuldades em conseguir que alguém lhe ensinasse pelo facto de ser mulher, como contou à CNN Internacional. Agora, a escola referida tornou-se a única maneira para muitas outras mulheres andarem de camelo. Caso contrário, culturalmente não é aceitável. O facto de sermos oficialmente reconhecidos é muito importante, diz Collenberg, mas o que fazemos tem implicações mais amplas para as mulheres da região, porque o fazemos com capacidade institucional. Há uma validação que lentamente chega às comunidades, disse. E voltam a voltar aqui os problemas técnicos, que isto já é uma coisa muito... Já está. Estamos em direto, portanto isto acontece.
A autópsia de Eduardo dos Santos, resultado provisório, contraria a família. A notícia avançada pela SIC Notícias, que cita a fonte do governo de Angola. O resultado provisório da autópsia ao corpo do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, não aponta para qualquer irregularidades, contrariando assim as acusações da família, segundo avança a SIC, que cita a fonte oficial do governo angolano. A estação nota que este resultado provisório já foi comunicado à delegação do governo de Angola, que se encontra em Barcelona, e que o resultado definitivo só deverá ser conhecido dentro de alguns dias ainda desta semana. De acordo com a mesma fonte, e se o resultado final da autópsia confirmar a ausência de irregularidades, inicia-se a organização para que os restos mortais de José Eduardo dos Santos sejam transportados para Angola. Recorde-se que esta segunda-feira a agência francesa France Press noticiou que o corpo de José Eduardo dos Santos já tinha sido autopsiado em Barcelona após a autorização judicial recebida na sexta-feira a pedido da filha Gisé dos Santos por suspeitar das circunstâncias que levaram à morte do pai. José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira em Barcelona, onde estava internado. A equipa de advogados de Gisé denunciou no sábado a pressão do governo de Angola, que fez viajar para Barcelona vários dos seus membros, juntamente com os procuradores-gerais da República, para recolher o corpo do ex-presidente e celebrar um funeral de Estado em Angola. A família alega que José Eduardo dos Santos terá manifestado o desejo de ser sepultado em Barcelona. Gisé e a filha mais velha do ex-presidente, Isabel dos Santos, que enfrenta processos judiciais em vários países, não vão a Angola há vários anos, alegando perseguições políticas e temem pela própria vida. Esta é uma notícia claramente em atualização. 9 pessoas acusadas em Macau de violação do confinamento. As forças de segurança identificaram 9 pessoas por violarem as medidas de confinamento judicial, no dia em que Macau registrou a terceira morte relacionada com a Covid-19 desde o início da pandemia. Macau encerrou na segunda-feira e até 18 de julho todas as atividades comerciais não essenciais, incluindo casinos, impondo a utilização obrigatória de máscaras FN92 ou KN95 ou de um padrão superior, proibindo a permanência na rua. O chefe da Divisão de Ligação de Assuntos Policiais e Relações Públicas dos Serviços de Polícia Unitários da região cinésia de Xiongjing disse hoje que foram enviados para o Ministério Público 9 casos de pessoas suspeitas de violarem as restrições. A maioria das pessoas foram identificadas por não utilizarem máscara na rua, sublinhou o chefe substituto da Divisão de Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública, PSP, de Macau, Lei Taifeng. Segundo o jornal Omum, a primeira pessoa a ser identificada na segunda-feira à noite foi um homem encontrado a correr na rua. Menos de uma hora depois foi detectado outro homem a falar ao telefone na rua sem máscara. De acordo com a rádio TDM, em língua chinesa, os serviços da alfândega interceptaram outros 2 homens a andarem de bicicleta na Taipei, um deles sem uma máscara KN95. Xiongjing revelou ainda que as autoridades emitiram hoje até às 15 horas locais, 8 horas de Lisboa, avisos a 810 pessoas por violarem as medidas de controle da pandemia. Os casos envolviam, sobretudo, má utilização da máscara, fumar na rua. O dirigente policial sublinhou que os trabalhadores não residentes vindos do estrangeiro que violem as restrições podem, além de uma pena de prisão até 2 anos ou de 240 dias de multa, sujeitar-se ao cancelamento da autorização de trabalho. Macau registrou hoje a terceira morte relacionada com a Covid-19 desde o início da pandemia. Há mais de 2 anos, revelou o chefe de serviço de urgência do centro hospitalar Conde Zhangjiang, Lei Wangsheng. Uma mulher de 88 anos, doente crónica, que sofria de diabetes e problemas cardíacos, faleceu por volta das 13 horas e 5 locais, 6 da manhã e 5 em Lisboa. 6 dias depois de ter sido internada com sintomas, explicou Lei Wangsheng. O responsável lembrou que as 3 mortes já registradas em Macau
foram de idosos portadores de doenças crónicas e apelou a esta faixa etária para terem cuidados extra durante o atual surto. Está a decorrer uma nova série de 4 rondas de testagem massiva da população para controlar o atual surto de Covid-19 na China e em Macau. Ucrânia, Estados-membros da União Europeia aprovam assistência de 1.000 milhões. O Conselho da União Europeia aprovou hoje uma assistência macrofinanceira de 1.000 milhões de euros à Ucrânia, acrescentando assim 2,2 mil milhões de euros, o apoio já prestado a Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro passado. Esta nova ajuda proposta pela Comissão Europeia de 1 de julho e que constitui a primeira fatia do pacote de assistência financeira à Ucrânia no valor de 9 mil milhões de euros, aprovada em maio, foi hoje aprovada pelos 27 no Conselho de Ministros das Finanças da UE, a ECOFIN. Em comunicado, o Conselho aponta que esta ajuda de 1.000 milhões de euros assume conforme um empréstimo a longo prazo com condições altamente preferenciais, que visa responder às necessidades de financiamento imediatas e mais urgentes da Ucrânia e assegurar que o Estado ucraniano possa continuar a desempenhar as suas funções mais críticas. O Conselho sublinha que a disponibilização da prestação e da assistência terá lugar assim que for acordado um memorando de entendimento com as autoridades ucranianas que deverá contemplar uma maior transparência e informação sobre a utilização dos fundos e definirá o estabelecimento de requisitos de informação a que esta ajuda macrofinanceira está ligada. Os 27 explicam ainda que, tendo em conta a situação extremamente difícil que a Ucrânia enfrenta, o orçamento da UE cobrirá excepcionalmente os custos de taxas de juros recorrentes da ajuda macrofinanceira sob a forma de um empréstimo limitado assim sobre o impacto a sustentabilidade orçamental do país. A Rússia invadiu a Ucrânia, como sabemos, a 24 de fevereiro, ofensiva que foi condenada pela Generalidade da comunidade internacional, incluindo Portugal, que respondeu com o envio de armamento para Kiev e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscou. Vamos ao desporto. Olympiacos trava exigências do Sporting por Jovan. O clube grego não está disposto a dar 5 milhões de euros pelo avançado. O Olympiacos não estará disposto a pagar 5 milhões de euros por Jovan Cabral e já avisou o Sporting sobre a intenção de baixar o valor. De acordo com as informações apuradas pelo Record, o clube grego só aceita fechar as negociações pelo jogador por uma verba a rondar os 5 milhões de euros. Jovan Cabral termina contrato com os Leões na próxima temporada e no mercado de inverno ficará livre para assinar por qualquer clube. Recorde-se que o avançado de 24 anos não entra nas opções de Ruben Amorim e tem treinado à parte com um preparador físico depois de ter estado emprestado à Lazio na última metade da temporada. Negócio por David Carmo, não pensaremos em corrupção, mas sim suscita dúvidas. Negócio entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto por David Carmo tem estado ao olho do furacão, mas o advogado Gonçalo Almeida, em exclusivo à Lusa, analisa o caso e sugeriu uma revisão do regulamento da Liga Portugal a bem da verdade desportiva. A transferência de David Carmo entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto divide as opiniões do futebol português. Enquanto os adeptos esportistas celebram a chegada de um jogador com talento e com maior potencial, há quem coloque vários pontos de interrogação a linhas importantes do contrário do jogador. Foi anunciado pelos dois clubes a inclusão de uma cláusula do contrato que prevê pagamento por parte do Futebol Clube de Porto e do Sporting de Braga do valor de 500 mil euros por cada título de campeão conquistado pelos azuis e brancos, enquanto David Carmo esteja no plantel.
Ora tal, a cláusula tem causado grande estranheza e debate, com várias vozes a apontarem para um possível caso de futuro de favorecimento de terceiros e até corrupção desportiva. A Lusa entrou em contacto com o Gonçalo Almeida, advogado especialista do direito desportivo, que recusou essa tese e admitiu que em caso, poderá ser o ponto de partida para uma revisão dos regulamentos. O advogado afirmou que a inclusão de cláusulas que prevejam o pagamento de prémios por performance coletiva ou individual e prática comum, mas que é o caso diferente ou deveria-se-lo entre clubes da mesma competição. É oficial, Rodri renova com o Manchester City até 2027. O internacional espanhol representa os ingleses desde 2019-2020. O Manchester City anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com Rodri Hernández para renovar o contrato até 2027. Eu melhorei muito como jogador e quero agradecer a Pep e a toda a equipa pela ajuda. Eles estão completamente comprometidos em ajudar a tornar melhor jogador e eu aprecio esse tipo de trabalho mais duro, tirou em declarações aos órgãos oficiais do clube. Recorde-se que o internacional espanhol chegou ao Manchester City em 2019-2020 e nas últimas 3 temporadas revelou ser uma das unidades mais preponderantes nas conquistas do emblema inglês. Antes disso, Rodri passou pelo Villarreal e pelo Atlético de Madrid, onde se formou. Estamos até novamente Estamos a ter novamente aqueles problemas com a internet. É oficial, Rui Vitória é o novo selecionador do Egito. O técnico português assinou por 4 anos. A Federação Egípcia de Futebol anunciou na madrugada desta terça-feira Rui Vitória como o selecionador do Egito. O treinador português encontrava-se sem clube desde a saída de Spartak Moscovo e assinou um contrato por 4 anos, ocupando o lugar de Eban Gael. Recorde-se que antes do técnico egípcio Carlos Queiroz era o comandante da seleção egípcia, tendo abandonado o cargo após falhar a qualificação para o Mundial de 2022. De acordo com informações apuradas pela Lusa, Rui Vitória levará 4 treinadores para a sua equipa técnica, um dos quais para o cargo de treinador de guarda-redes. Recorde-se que o técnico português passou por clubes como Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Sport Lisboa e Benfica, até rumar às experiências no estrangeiro, primeiro no Al Nassr e mais tarde no Spartak Moscovo. Vamos às notícias regionais. O município de Vagos volta a animar o verão na Praia da Vagueira. O programa já arrancou e prolonga-se até dia 11 de setembro. Depois de 2 anos marcados pelas restrições pandémicas, o programa Animar o Verão regressa em pleno. Do cartaz para o mês de julho destaca-se a presença em permanência do posto de turismo da Biblioteca de Praia, dos bares, do artesanato que irão estar situados no Largo Parracho Branco. O programa para este ano é marcado por uma diversidade de oferta assinalável, desde as caminhadas ao pôr do sol, ao final da tarde, em cada sexta-feira do mês, passando pela Hora do Conto e oficinas culturais pela Manhã Náutica, que voltará a animar a Marina da Praia da Vagueira, pelo regresso dos municípios sem fronteiras, que prometem ainda dar mais luz e cor ao Largo Parracho Branco nos dias 21, 22 e 23 de julho, que irão integrar 2 iniciativas ligadas ao Vagos em Ação Júnior. Programa de ocupação de tempos livres para as crianças e os jovens do Concelho de Vagos, que poderão também usufruir dos insufláveis, que marcarão presença nos dias 17 e 31 de julho e nos dias 14 e 28 de agosto. A sensibilização ambiental terá também lugar
com a atividades O Mar Contra-Ataca, que nos fins de semana de julho e agosto levará muita animação e educação para um melhor ambiente na Praia da Vagueira e no Areião. O programa Animar o Verão encerrará no dia 11 de setembro com o Festival Folclore e a Feira Gandresa. A contemplar esta oferta irão também subir ao palco os Função Pública já no dia 13, já amanhã, no dia 13 de julho, Magma no dia 10 de agosto, TV5 no dia 31, Fax no dia 7 de setembro, e sendo que a banda vaguense irá atuar no dia 10 de setembro com cantores vaguenses. Já é uma coisa normal. Já é uma coisa normal não conseguirmos entrar na notícia. Acho que agora conseguimos. Já conseguimos. 7 tiros por assaltos a casas em Aveiro, Porto e Coimbra. As vítimas eram idosas. Cerca de 400 polícias da PSP de Aveiro, com apoio da Unidade Especial de Polícia e da GNR, desmantelaram ontem uma rede de assaltos a residências cujas vítimas eram especialmente idosos que acabavam agredidos, como explicou o comissário Gabriel Oliveira. Na operação designada por Teia Dourada, foram detidos 7 homens com idades compreendidas entre os 25 e os 45 anos, por suspeitas da prática de crimes de roubo e de redação e identificadas e constituídas arguídas. Outras 8 pessoas por suspeitas de prática de crimes de posse de arma proibidas e retenção. A operação, que incluiu 11 concelhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto, nomeadamente Aveiro, Águeda, Lousa, Severo de Voga, Oliveira do Bairro, Alvergaria Abelha, Ilhavo, Vagos, Mortosa, Porto e Matosinhos. O raio da ação do grupo rondava os 50 km. A investigação, que decorria há 5 meses, culminou no cumprimento de 37 mandatos de busca e apreensão, que permitiram a recuperação de centenas de objetos furtados, nomeadamente 28 armas, 12 das quais armas de fogo, centenas de cartuchos e munições, 7 veículos automóveis, largas dezenas de peças de ouro, mais de 160 mil euros e cerca de 300 gramas de estupefacientes AX e liamba, dezenas de ferramentas elétricas e outras de construção civil, diversa maquinaria de apoio à agricultura, eletrodomésticos de grande e pequeno porte, dispositivos eletrónicos e bens alimentares. A PSP não exclui a hipótese de, através desta operação, chegar a outros processos que até aqui não lhes estavam associados. Os detidos irão ser presentes às 10 horas no DIAP de Aveiro. Foram presentes às 10 horas no DIAP de Aveiro. Prisão preventiva para o autor de roubos por esticão em Ovar. Prisão preventiva para um homem de 36 anos, detido a 7 de julho, passando por roubos por esticão na localidade de Esmoriz. No âmbito de uma investigação de roubos por esticão, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que permitiram identificar o suspeito, verificando que atuava sozinho e que tinha como alvo mulheres idosas em situação vulnerável. No decorrer da investigação foi emitido um mandato de detenção fora de flagrante delito, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão relacionados com os ilícitos criminais, nomeadamente de um revólver de alarme, uma navalha e vários artigos subtraídos às vítimas. E acabamos assim a informação regional. Acabamos assim a emissão das 11. Muito obrigado a todos por estarem a ver. Esqueci-me de uma coisa. Pois é, a meteorologia para hoje e para amanhã. Já me ia esquecer, se eu conseguir, claro, porque já estou a ver que não vai dar. Porque, pois, se calhar não vai dar, não. Porque isto... Não consigo. Não tenho a meteorologia. Peço imensa desculpa, mas não vai dar hoje para dar... Vai. Não vi bem. Não estava a ver bem ali as máximas e etc.
Então Aveiro, hoje dia 12 de julho de 2022, uma máxima de 38 graus, uma mínima de 19, uma umidade de 82 e vento a 3 km por hora. Amanhã, quarta-feira, dia 13, 36 graus de máxima, 18 de mínima, uma umidade a cerca de 73% e vento máximo a 13 km por hora. Estava agora aqui a fazer Estava a atualizar agora. Já na quinta-feira, uma máxima de 32 graus, uma mínima de 18, umidade a 52% e um vento máximo a 15 km por hora. Muito obrigado a todos os que assistiram à emissão das 11. Estamos de volta. Este que será a emissão das 11, uma emissão das 11 muito... Para nos relembrarmos do que era a emissão das 11 antigamente. Estamos aqui claramente para si. A informação, escolha sempre a melhor informação em 2022 e, como já dissemos aqui, já podemos ter visto, escolha sempre a melhor informação, porque 2022 está a ser um ano muito complicado para informar com a melhor precisão possível e claramente que muita gente deve estar também a sentir isso. Muito obrigado a todos os que assistiram e até amanhã, às 11 horas, aqui na Sousa TV, na Digital Plus. Até lá! Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado.